Olá, muito bom dia. Você está aqui conosco hoje na aula de Geografia do 8º ano. Eu me chamo Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED e junto comigo aqui, nessa primeira aula do 3º bimestre, a nossa professora regente da aula de hoje, professora Milene Barbosa. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, eu vou bem. Gostaria, de dar aí as boas-vindas a todos os alunos, os professores, os PCNPs que nos acompanham, para mais uma aula aí do 8º ano, iniciando agora, o nosso terceiro bimestre. Isso mesmo, professora. Já estamos com vocês há algum tempinho, Boas semanas já de diálogo. É sempre importante que a gente tem aqui sempre uma primeira parte para sinalizar para vocês qual vai ser o nosso percurso. São informações importantes que depois vocês vão conversar com seus colegas, familiares, professores e também para sistematizar os seus conhecimentos, porque na semana que vem a gente vai voltar com mais uma aula para continuar o tema, tá? Então, vamos lá para as primeiras anotações. O tema da aula de hoje, está aí na tela para vocês, é Espaço Industrial e Agrícola. Essa é uma aula elaborada de forma colaborativa pela equipe de Geografia, então, relembrando que nós temos a professora Mariana, o professor Sérgio, que também estão nesse trabalho conosco. E o que nós vamos trabalhar no dia de hoje? Então, segue também na próxima tela. É uma aula do 8º ano, do 3º bimestre. A habilidade, ela é do currículo paulista, é a habilidade 09. E o que propõe essa habilidade? Identificar, comparar e analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A unidade temática é Conexões e Escala e o objeto de conhecimento Corporações e Organismos Internacionais e do Brasil na Ordem Econômica Mundial. Então, são referências do nosso currículo paulista. E também aqui nas aulas de Geografia, desde semana passada, a gente começou a divulgar para vocês, estudantes, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais aqui de São Paulo. É uma iniciativa da nossa secretaria, em colaboração com as diretorias de ensino. O objetivo é convidar vocês a estudar, a pensar um projeto de pré-iniciação científica, seja na área de ciências da natureza, ciências humanas ou da matemática. É um momento muito importante, Durante o mês de agosto as inscrições estão abertas, então converse com seus professores e colegas, forme a sua equipe e planeje, elabore um projeto de pré-iniciação científica a partir de um problema, de uma situação da sua comunidade, do seu lugar de vivência. Então, professor, é importante a gente sempre lembrar desse diálogo com o professor, de como pode ser estruturado, um projeto a partir da sua escola. Principalmente ressaltar essa importância da pré-iniciação científica, Vocês já estão aí no 8º ano, Então é importante que você converse com seus professores, Não só, como a professora Andréa disse, não só os de ciências humanas, mas é importante esse momento, A pré-iniciação científica é uma oportunidade muito bacana. Então converse com seus professores, Ampliem aí os seus conhecimentos. E para a gente dar início aí à nossa aula, nós vamos fazer um momento de retomada. Lembrando que no 2º bimestre, nós estudamos alguns temas. Então vai aparecer aí para vocês na tela, Ciência e tecnologia, nós falamos muito sobre isso no 2º bimestre, sobre tecnologia e trabalho, mercado de trabalho e inovação, Então foram temas aí amplamente discutidos aí no nosso 2º bimestre, através das aulas do Centro de Mídias. E o que eu vou deixar aqui para vocês como um gancho, uma dica, que vocês pesquisem um pouco mais aí sobre as profissões, a profissão que você pretende seguir. Uma das nossas aulas nós perguntamos, e aí, o que vocês pretendem enquanto profissão? Então fiquem a dica, pesquisem, se eu quero ser a profissão X, o que eu preciso estudar? Aonde eu tenho esse curso? Aonde é ofertado? Existe no meu estado? Só existe em outro estado? Quais são as melhores universidades que ofertam
esse curso, ou às vezes não é um curso universitário, né, um curso técnico, quais são as melhores escolas técnicas. Então é importante que vocês aprofundem, né, pensem nisso. Ah, mas eu ainda estou no 8º ano. O tempo passa assim, né, professora? Isso mesmo. Então, é importante lembrar, então a aula de hoje, vocês já perceberam que é uma retomada, a gente continua aprofundando os temas, né, a partir de outras abordagens, trazendo para vocês outros elementos. E nós gostaríamos muito de conhecer o que vocês já sabem, né, o que vocês podem contribuir aqui com os colegas, trazer as suas percepções a partir de 2 questões. Então, vamos lá para fazer a leitura juntos. A primeira questão da nossa sondagem é: o que você compreende por produção? Segunda questão: cite 2 produtos que você utiliza no seu dia a dia que sejam itens industrializados. Então, nós estamos aqui para conhecer a sua resposta, a sua contribuição. São aproximadamente 2 minutos que o nosso chat vai ficar aberto. Então, aproveite que esse é um espaço de aprendizagem e use com responsabilidade. Voltamos daqui a pouco com a devolutiva. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias. Hoje você está conosco numa aula de Geografia do 8º ano. Essa aula é uma aula inédita, é a primeira aula do 3º bimestre de 2020. Então vamos lá, professora, para as devolutivas dos nossos estudantes. Para a primeira questão, a maior parte dos nossos estudantes sinalizaram, entre eles o Marco Antônio, que é o ato de produzir, né? Para a segunda questão, muitas citações relacionadas a produtos da alimentação, produtos, né, como, por exemplo, o arroz, feijão, citaram até batata palha aqui, para sinalizar o tipo de produtos industrializados que eles consomem. Muito bem. Então, até é importante, né, vocês refletirem aí sobre o número de itens que vocês consomem que são industrializados, né? E o quanto isso interfere na saúde, já que foi amplamente aí, as respostas foram muito voltadas para a questão alimentar. Então, como o nosso tema é espaço industrial, né, hoje nós vamos falar do espaço industrial, nós precisamos entender um pouquinho, né, um breve histórico da industrialização brasileira. Então, acompanhe aí na tela, né, essa ideia de dividir os processos de industrialização em etapas, né? Isso é uma coisa discutida por alguns autores, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos em industrialização brasileira, nós precisamos pensar nessas etapas. Então, a primeira etapa, ela tem início em 1500, né, até 1808. Lembrando que é um momento onde o Brasil aí é colônia de Portugal.
Base da indústria nesse momento está ligado aos engenhos, né, os engenhos de cana-de-açúcar. E o Brasil, nesse momento, nessa fase, ele vai ter basicamente produção artesanal. Então, a produção artesanal vai ser né, o primeiro momento da industrialização brasileira. Já na nossa segunda etapa, no segundo quadrinho, nós vamos ter aí um processo de 1808 a 1930. Então, o que aconteceu nessa segunda etapa? Nós temos a chegada da família real portuguesa em 1808, né? Dom João VI chega ao Brasil, aí num momento emblemático da Europa. A gente tem nesse momento também nessa fase, não nesse ano, mas nessa fase que compreende 1808 a 1930, o declínio do café. Nós temos a tarifa Alves Branco, né, que é a tarifa aí que está associada à taxa alfandegária assinada por Alves Branco em 1844, que estabelece aí que itens, né, mais de 3.000 itens aí passam a ter impostos, né, itens importados que variavam aí de 20% a 60%, né, os impostos da tarifa Alves Branco. Temos também indústrias ligadas à produção, né, o início das indústrias ligadas à produção de alimentos, tecidos, entre outras. Já na nossa terceira etapa, né, em 1930 até 1955, o Brasil ele vai investir aí em construção de vias de circulação de mercadorias para aumentar aí o fluxo de industrialização, né, a gente vai ter matérias-primas e pessoas. Então, lembrando que nesse momento algumas atividades econômicas, né, vão ter destaque, e nessa fase nós temos aí as estatais, né? Então é importante a gente ressaltar isso, a questão das estatais. E na nossa quarta etapa, que tem início em 1955, a abertura da economia, das fronteiras produtivas, novas frentes industriais e implementação da moeda atual, que vai acontecer nessa quarta fase, que tem início em 1955. Não quer dizer que aconteceu em 1955, né? Teve início nesse momento, a nossa moeda atual, que é o real, né? E agora nós vamos para uma atividade que a professora Andréia vai fazer a leitura aí com vocês. Isso mesmo. Professora, antes da segunda atividade, gostaria de destacar mais 3 contribuições, Tá, ok. que eu acho que ajudam bastante. O Leonardo, ele falou que quando ele lembra de produção, ele lembra da fabricação de um produto em processos, em etapas. Isso é muito legal. O Rodrigo, ele está antecipando um pouquinho a aula de hoje, que ele está relacionando agora o tipo de produto que é feito em um determinado lugar. Ah, nós vamos discutir isso hoje. Isso, exatamente. E a Maria Tereza, ela lembrou muito dessa questão da importância dos equipamentos, dos maquinários. Então, são 3 contribuições que eu trouxe aqui para acrescentar na aula. E com relação à atividade 1, né, mais 2 questões para você responder, trazer aqui as suas percepções, dúvidas e conhecimentos. Então, vamos para a leitura conjunta. A primeira questão, ela está voltada aí para o seu município, então vamos lá. Em seu município tem indústrias? Segunda questão, em caso afirmativo, o que elas produzem? São aproximadamente 2 minutos, queremos saber, a partir do seu município, o que acontece aí relacionado ao tema. Então, voltamos já com a leitura de algumas respostas.
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias. Você está conosco na aula de Geografia do 8º ano. Deixamos para vocês duas questões muito relacionadas ao seu lugar de vivência, ao seu município. Professora Milene, muitos estudantes continuam aqui registrando as suas respostas, isso é importante. Lembramos a vocês que sempre quando a gente trouxer alguma pergunta sobre o município, identifique para a gente poder saber de onde você está registrando a sua resposta. Então, eu tenho 3 destaques. O Caio, ele falou da indústria petroquímica, que está presente no município dele. A Lívia, o ramo de calçados. E para finalizar, o Vinícius, que destacou a produção de vinhos. Muito bem. É importante isso que a professora Andréia falou, né? Que vocês coloquem também o nome da cidade, que nós ficamos aqui pensando, né? Nossa, será que é tal lugar? Será que é tal lugar? Que a gente, né, mais ou menos tem uma ideia, né? Por exemplo, da produção de vinho, né? Eu falei uma cidade, a professora falou outra. Então, é legal que vocês coloquem aí o nome da cidade de vocês. Então, continuando essa discussão da questão da indústria, né, a questão do espaço industrial brasileiro, nós vamos ter aí um mapa que vocês vão ver aí na tela, que são estados brasileiros por valor da produção industrial em 1907. Olha que bacana, 1907. Então, o que é importante a gente analisar, né? É um olhar para o passado industrial brasileiro, né? E lembrando que o Brasil é um país com uma classificação de industrialização tardia, né? Em comparação com o mundo, né? O Brasil se industrializou mais tarde mesmo, né? Então, né, o mapa mostra aí os estados brasileiros segundo o valor da produção. Então, é muito importante a gente analisar que é um mapa, né, no ano de 2007, né, em milhões de reais, porque esse mapa, na verdade, ele foi elaborado em 1999. Então, a gente já trabalhava aí com o valor em reais. E no nosso próximo mapa, ele mostra a distribuição espacial das indústrias de 2016. Ele é um mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ele mostra aí, né, a distribuição espacial. E a minha pergunta é o seguinte: aonde está a maior concentração de indústrias, né? Coloquem lá no chat aonde nós temos a maior concentração de indústrias no nosso país, aí olhando esse mapa da distribuição espacial. E continuando, nós vamos ter aí no nosso próximo slide uma tabela que fala dos maiores produtores agrícolas, né, entre 2016 e 2017, agora para um olhar, né, mundial. Então, observem aí que nós temos os maiores produtores agrícolas, que é justamente que nós vamos dar um enfoque agora sobre essa produção industrial agrícola brasileira. Reparem que o Brasil está entre os maiores produtores, né, 2016 e 2017, ele apresenta aí 162 bilhões, né, de dólares aí em produção. Então é importante quando a gente fala em produção agrícola que o Brasil ele faz parte aí desses maiores produtores. E agora nós vamos para um momento de um vídeo que a professora Andréia vai chamar aí para vocês. Isso mesmo. Então, fiquem atentos, atentas às ideias principais. É uma reportagem que vai falar um pouquinho sobre a questão dos destinos dos pneus, né, que já não tem condições de uso. Então, acompanhem conosco e voltamos daqui a pouco. Você sabe para onde vão os pneus que não servem mais para o uso? E que a destinação incorreta deles pode causar sérios prejuízos ao meio ambiente? Atualmente, a maioria dos pneus velhos é queimada e utilizada como combustível pelas indústrias de cimento. Ações como essa levaram o país a cumprir no ano passado 85% da meta anual de reutilização de pneus, o que significou 450 mil toneladas com destino certo. A redação da NBR mostra agora em uma reportagem qual a maneira correta de se fazer o descarte desse produto. De todo o pneu que é disponibilizado pela troca pelo consumidor, 85% desses pneus estão indo para a reciclagem, que é uma destinação ambientalmente adequada. Depois de percorrer milhares de quilômetros por ruas e estradas, o pneu desgastado enfim é descartado.
Se for jogado no meio ambiente, o material pode levar até 600 anos para se decompor. Por isso que em 2009 o Conselho Nacional de Meio Ambiente decidiu que os fabricantes e importadores de pneus recolhessem e dessem o destino adequado aos milhares de pneus que não servem mais para o uso. A medida surtiu efeito. Basta olhar a quantidade de pneus que chega no Serviço de Limpeza Urbana de Brasília. A gente está recebendo cerca de 220 toneladas, que representa uma faixa de 40 mil pneus mensais. Dados do IBAMA mostram que o Brasil está no caminho certo. A meta era que pelo menos 545 mil toneladas de pneus tivessem destinação correta no país no ano passado. O número chegou a 462 mil toneladas de pneus, o que significa que 85% dos pneus não viraram lixo no meio ambiente. O relatório do IBAMA aponta também que o principal destino do pneu, depois que ele sai de circulação, é a indústria de cimento. Ele é reaproveitado de duas maneiras. O pneu ele entra como um combustível, né, nos fornos de produção de cimento, e além disso o material metálico que é presente no pneu, ele agrega o cimento produzido. Para a empresa, cada pneu que entra no forno gera 85% de energia para manter a produção. E 15% de ferro, que é uma das bases da produção de cimento. O processo foi implantado pela primeira vez em uma das unidades da empresa em 1990. Hoje, 80% das fábricas utilizam essa forma de produção. A indústria de cimento ela é uma indústria que utiliza, bastante energia e consome bastante matérias-primas. Então, a forma como ela utiliza esses resíduos em substituição a essas matérias-primas não renováveis, a coloca em uma situação de uma empresa mais sustentável, Nós controlamos todas as nossas emissões e também os limites de emissões eles são estabelecidos pelos órgãos estaduais, pelos órgãos federais, e o Brasil tem uma das legislações mais restritivas em termos de qualidade do ar. Muito bem, estamos de volta. O que eu gostaria de ressaltar nesse vídeo é o seguinte: quando nós pensamos em pneu, nós estamos pensando num item, num bem industrializado. E muitas vezes o seu descarte ainda é um tema de muito debate. Então a gente tem aí uma alternativa, um vídeo que mostra uma opção da questão do descarte do pneu. Então isso é muito importante, essa discussão. E eu vou deixar aqui um gancho para que vocês conversem aí com os professores de vocês sobre logística reversa. Tá? É um tema bem bacana, vale a pena se aprofundar. E aí, nós estamos aqui nesse assunto da agroindústria, das indústrias, e agora vamos falar um pouquinho mais sobre a agroindústria. Então acompanhem aí na tela de vocês. O que é a agroindústria? A agroindústria é um ambiente físico onde acontece um conjunto de atividades relacionadas a transformações de matérias-primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura. E para esse momento, nós vamos ter um vídeo super bacana, é um vídeo curtinho, mas ele é muito legal, que ele fala um pouquinho sobre as indicações geográficas, que é um tema que nós vamos discutir aqui na aula sobre as indicações geográficas dentro da questão do agroespaço, do agronegócio. Então, fiquem com o vídeo e nós já retornamos. De um jeito ou de outro, todo mundo sabe o que é uma indicação geográfica. Você às vezes só não liga o nome à coisa. Indicação geográfica nada mais é do que uma ligação muito forte entre um produto e o lugar onde ele é feito. E essa origem, que é muito marcada pela cultura, pela tradição e em muitos casos até pela geografia de um lugar, faz toda a diferença tanto para quem consome quanto para quem produz. Já reparou que às vezes a gente consome os lugares? É o caso, por exemplo, do champanhe, que deve ser a indicação geográfica mais conhecida do mundo.
Mas a regra é a mesma se você consome o vinho do Porto, um queijo da canastra, um café aqui do Cerrado de Minas. Com esse especial, a agência CNI de Notícias vai te mostrar um pouco do florescimento das indicações geográficas no Brasil. E a gente vai te explicar por que esse instrumento poderoso de valorização do produto local é tão importante para o nosso desenvolvimento regional, para a nossa economia e para o nosso país. Muito bem, né? Ela traz uma informação bem legal. Indicação geográfica, né? Então ela dá até um exemplo aí da Champagne, né? Que é uma região. E aí o que seria essa indicação geográfica que ela falou? Então acompanhe aí uma leitura, né? Está associada à identificação de um produto ou serviço, né? Como originário de um local, região ou país. Para assegurar a qualidade da produtividade e características do produto, a indicação geográfica passa a ser fundamental para garantir que sua origem geográfica seja preservada. Essa indicação é passível de proteção legal contra usos de terceiros em termos de propriedade industrial. Então, existe aí uma legislação que assegura essas indicações. E hoje nós vamos falar de um produto específico, tá ok? Então acompanhe na tela esse mapa, que ele é bem bacana. Ele é um mapa que mostra as agroindústrias, né? Ele é um mapa de 2016 do IBGE e ele mostra especificamente laticínios. Então, reparem aí que a gente tem uma tonalidade, né, mais escura e mais clara do mapa. Então, quanto mais escuro, isso quer dizer que eu tenho uma maior concentração, ou seja, uma alta concentração de rebanhos leiteiros. Cada pontinho que vocês veem aí no mapa significa uma indústria de fabricação de laticínios, ou um conjunto, um polo industrial aí, de fabricação de laticínios. Quanto mais claro, isso quer dizer que eu tenho uma baixa, né, concentração de rebanhos leiteiros. Reparem que no nosso território a gente tem aí alguns aspectos, né, que estão voltados aí a algumas regiões do nosso país que tem aí uma concentração desses rebanhos, certo? E por que nós estamos falando de laticínios, né? Por que esse mapa ele retrata isso, os laticínios? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente na nossa aula o porquê dos laticínios, né? E aí nós estamos aqui, né, falando dessa questão da agroindústria, né, da industrialização. Nós vimos que o Brasil ele está aí entre, né, os maiores produtores, então a gente fica aí com um questionamento para vocês. Qual a importância da agroindústria para a economia mundial? Né? Qual que é a importância da agroindústria para a economia mundial? Essa pergunta ela vai ficar para vocês por cerca aí de 1 minuto e meio, mais ou menos, é uma perguntinha, né? Apenas um questionamento, vai ficar aí por volta de 1 minuto e meio e nós já retornamos.
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, mais uma atividade que nós tivemos a oportunidade de conhecer o que você sabe, a sua dúvida. Então, professora Milene, essa é uma pergunta que realmente ela requer, né, que os nossos estudantes pesquisem um pouco mais, que conversem com seus professores, mas de forma geral, eles responderam que está ligado à questão de abastecimento, está ligado à questão da alimentação e de como isso é importante para a população. Tá? Então, em linhas gerais. Então, fica aí, né, a dica para que vocês conversem com os professores de vocês sobre a importância da agroindústria para a economia, né, mundial. Então, é um tema aí de discussão. E agora nós vamos para um vídeo super legal que fala sobre o queijo da Serra da Canastra, né? Então, acompanhem o vídeo e agora vocês vão entender o porquê que eu trouxe aí os laticínios, né? Acompanhem o vídeo que nós já retornamos. Queijo não tem segredo nenhum. Logo, logo ele está fazendo bonitinho do jeito que precisa. Uma pessoa tem que ter vontade, coragem e disposição de fazer. Então a diferença que a gente acha é ser o queijo amarelo, né? Curado de 25 dias acima, por exemplo, 30, 60 dias, 90, sei lá. Quanto mais velho, mais ele vai ficando um queijo diferenciado. Surgiu uma oportunidade no 8º período de faculdade para que eu fosse pleitear uma bolsa de estudos na Itália. De lá, né, eu consegui ter uma outra visão do que meu pai trabalhava aqui na queijaria e na Associação dos Produtores aqui da Canastra, que até então já tinha IG, né, já o evento a IG já era registrada, já era reconhecida. Eu vivia isso tudo, mas de certa forma eu era um pouco indiferente a isso. E aí, depois que eu me mudei, fiquei fora, afastado um tempo, e eu consegui ver a grandeza desse projeto e a importância disso para minha família e para as outras famílias aqui da Canastra, quando eu estava fora. E foi quando eu voltei e decidi concluir a faculdade, né, em Belo Horizonte, e me mudar para cá e trabalhar aqui na queijaria e assumir esse empreendimento da minha família. Eu acredito que é trabalhar mais o marketing, é divulgar para todo o Brasil que de fato o queijo canastra é um queijo feito de leite cru, de leite de qualidade, é um produto maturado, não fresco, como grande parte das pessoas acreditam ser, principalmente em Minas Gerais, que o preconceito com o queijo curado ainda é maior. Eu acredito que é trabalhar isso e, paralelo ao marketing, trabalhar estratégias de rastreabilidade dos produtos, para que a gente consiga garantir para o consumidor que ele está consumindo de fato um produto de origem controlada, né, de uma indicação geográfica, de uma IG. Entre esse projeto, a associação hoje já trabalha na etiqueta de caseína justamente para tentar resolver problemas de falsificação, que é o que a gente mais enfrenta hoje. Então a gente resolveu buscar essa tradição, que não importa a quantidade, mas criar valor. Então foi um queijo que foi muito, né, muito procurado até hoje, uma procura muito grande e valorizado também. E o queijo não tem segredo nenhum, tem detalhes, não tem segredo nenhum fazer queijo. Muita gente chega, não revela o segredo, por quê? Não conta. Você pode começar na ordem e deve ficar pronto, você vê tudo aí. Onde está o segredo? Não existe. Detalhe tem muito. Detalhe tem demais. Eu gosto daqui. Eu acho que a Europa é um continente, né, que já está tudo pronto. Ele já nasceu muito antes que a América, né, que o Brasil. E aqui a gente tem muita coisa para construir ainda. Eu vejo isso, que lá já está tudo pronto. A IG do Conté
acho que é de 1500, se eu não me engano, já tem 500 anos. A da canastra é de 2012. Então a gente ainda tem um trabalho longo pela frente. Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo ele é super bacana, ele fala da questão do queijo da Serra da Canastra e eu lanço aqui para vocês um questionamento. E aí, o que mais vocês conhecem, né, de produtos aí que a gente pode associar à indicação geográfica? Né? A gente viu esse vídeo que ele fala do queijo da Serra da Canastra. Quem conhece o queijo sabe que é uma delícia, né? Ele é um queijo, inclusive, que hoje tem um valor de mercado um pouquinho mais alto. Então é bacana a gente pensar, né? Quais são os outros itens que nós temos aí com indicação geográfica. E partindo dessa ideia, lembrando que isso que vocês assistiram, na verdade, ele é uma série, né? Existem outros produtos, eu vou deixar para vocês uma dica, vai aparecer para vocês na tela, um café de atitude. Olha que legal. Ele faz parte dessa série, né? Que nós assistimos do queijo da canastra. Então, conheça um pouco da história do café do Cerrado Mineiro. Neste vídeo, que integra aí a série especial de reportagens, né, da agência Seri de Notícias, o Brasil que a gente produz, indicações geográficas. Então, esse é o nome da série. Se vocês quiserem também jogar na internet para conhecer um pouco mais sobre toda a série, vocês digitam lá, o Brasil que a gente produz, indicações geográficas. Esse QR Code, ele dá direto nesse vídeo que fala sobre o café aí no Cerrado Mineiro. Então, se vocês acessarem aí direto, ele já vai para essa página, tá ok? Então, é muito bacana a gente conhecer, a gente saber um pouco mais sobre o que o Brasil produz, né? O que nós temos quanto agroindústria. Nós falamos aqui do laticínio, do queijo, né? Falamos um pouco sobre a produção né, voltada para essa questão da reutilização do pneu, falamos um pouco sobre a história da industrialização brasileira, né, um rápido passeio por esse momento, mas fica aí algumas dicas para vocês. Eu vou pedir só para voltar para o Café de Atitude de novo, porque dá tempo daí do pessoal anotar o endereço ou até dar o print aí para poder utilizar depois o QR Code que leva para essa página. E quem tiver aí interesse, né, assistam essa série que vale muito a pena. E a professora Andréia tem algumas contribuições e alguns recados. Isso mesmo. Então, é um assunto muito legal, muito interessante. É importante que vocês continuem essa pesquisa, descobrindo outras indicações geográficas. E a gente tem aqui a contribuição do Maurício, professor. Ele está fazendo referência ao seu município. Ele disse que a produção de banana e de farinha lá na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba, é muito marcante, né? Está muito relacionada a isso. Gostaria de comentar? Olha que legal, nós temos aí um aluno de Paraibuna assistindo, colocando as contribuições. Paraibuna é famosa, né, por um famoso doce de banana e também pela farinha, que também é muito famosa. Muito legal essa contribuição. E nós temos outras regiões, né, do nosso estado que é famosa. Nós temos ali a região de Araraquara, ali, que é muito famosa pela questão da produção de laranja, né? Nós temos outras regiões, então é legal a gente conhecer um pouco mais da história do nosso estado. E para que a gente possa aprofundar, vai ficar aí para vocês algumas dicas, né, de itens aí para aprofundar, para pesquisar. Então, nós temos aí as revoluções industriais, né? Nós falamos um pouquinho sobre a industrialização brasileira, né? Os aspectos da industrialização brasileira, mas fica aí as revoluções industriais, o capital e a produção industrial, os ODS, né? Em especial o objetivo número 9, indústria, inovação e infraestrutura, e produção e consumo. São temas, são itens aí interessantes para aprofundar. E lembrando, né, que você pode contar para nós o que vocês acharam da aula que acabou de assistir. Lembrando, né, que avaliar é sempre um item de muita responsabilidade. Então tá aí o QR Code e o endereço para que vocês possam colocar aí o que vocês acharam da aula, né? Colocar sugestões. Então é um momento muito importante de diálogo. Utilizem aí com responsabilidade. Vou falar mais uma vez. Utilizem com responsabilidade esse momento.
Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, fiquem em casa. Tchau, professora. Tchau, professora Milene, muito obrigada por todas as suas contribuições para a aula de hoje. Semana que vem nós voltamos para dar continuidade a esse diálogo com vocês. E lembre-se, converse com seus professores, esclareça as dúvidas e as demais orientações. Então, um forte abraço, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.